E eu vejo, senhor Ernesto, eu imagino que o senhor tenha uma memória seletiva, para não dizer uma memória leviana. Eu gostaria de lembrar o senhor de algumas coisas. Talvez isso lhe refresque a memória. Em primeiro lugar, o senhor bateu no peito em dizer que, graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan, que é do governo de São Paulo, para contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Talvez, se tivesse precisado, o governo poderia ter apoiado, mas nesse caso foi zero a sua interferência como chanceler para que esse contrato do Butantan, ou nós poderemos chamar aqui o Dr. Dimas Covas para poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. A despeito do senhor, a China fez o negócio com o Butantan, negociou as vacinas e até abril, 85% para desgosto de alguns, a vacina veio da China. Eu quero aqui esclarecer uma pergunta de um colega senador que o senhor não soube responder, e engraçado isso. A empresa que fornece 85% da vacina até abril, ele não sabe se é do governo ou se é privada. Então eu vou lhe informar, senhor Ernesto. A Sinovac, que produz a Coronavac, ela é exclusivamente privada. E a Sinopharm, que é tipo a Fiocruz e Butantan na China, é do público. E engraçado que o Butantan foi e comprou a Sinovac e fez o acordo. E por que a Sinopharm não foi procurada? A Sinopharm, senador Renan, presidente Omar, já está autorizada no Brasil como a Moderna. E ninguém vê ninguém falando em comprar dessas duas vacinas. Eu gostaria, senhor presidente, ainda de apontar ao senhor ex-chanceler, ex-Ernesto, que esse relacionamento e essas agressões que ele fez à China, talvez o senhor não esteja lembrando. Nós temos 56 novos frigoríficos que já estão em Pequim, de todo o Brasil, no Tocantins são 3, esperando a habilitação. Sabe o que é que falta para essa habilitação? Diplomacia, empatia, agrado, conversa, diálogo. Não falta um documento. Pode perguntar à ministra Tereza Cristina. E isso dobraria as nossas exportações de carnes para a China, porque os frigoríficos habilitados hoje já estão no top das suas exportações. Então estamos tendo prejuízo, sim. No Fórum Econômico Mundial, o Brasil estava, naquela época, acabando de fechar São Paulo, Butantan e a Coronavac. E o senhor, no Fórum Econômico Mundial, disse que ia fazer o Brasil uma aliança com os Estados Unidos para barrar o tecnototalitarismo em referência à China, num momento crucial que poderia muito ter repercutido e prejudicado essas negociações. O senhor criticou a nossa proximidade com a China, com a Europa, com os BRICS e com os países da América Latina. O senhor, de fato, é um homem muito ousado, muito corajoso. Em algum momento, o senhor se lembrou que estava lançando ao mar todo o trabalho de anos da diplomacia brasileira? E esses comentários que Vossa Senhoria, livremente, a liberdade o fez fazer, lhe deu o direito de fazer, o senhor acha que isso colaborou na compra de vacinas? Isso colaborou com o combate à pandemia? Ou foram palavras ideológicas jogadas ao vento? Eu me lembro como se fosse hoje o governo do PT, as críticas que os opositores faziam de que era uma diplomacia preconceituosa e direcionada a questões políticas e ideológicas. Quantas vezes nós ouvimos isso? E até por alguns momentos eu acreditava nisso. E agora nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo preconceito? Nós estamos vivendo ideologia? Ou nós estamos vivendo o livre mercado, a livre iniciativa, sem preconceitos, sem reparar no sistema de governo dos países que não nos diz respeito? Nos diz respeito é a defesa do nosso país, e a defesa do nosso país é a defesa do emprego, e o emprego vem com aumento também das nossas exportações. Senhor presidente, ainda lembro aqui, reitero, o seu artigo. Chegou o comunavírus, é o título do artigo. Comunavírus, isso não é ataque? Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas e as relações do Brasil com aquele país. Muitas pessoas dizem, que bajulação a China? Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro, para o meu povo do Tocantins que me elegeu. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pisem em cima de mim para que tragam vacina. Não tenho o menor orgulho. E nessa hora não tem ideologia. Nessa hora não tem a sua vontade própria. O senhor estava lá como servidor do Estado brasileiro, recebendo para isso, para defender os direitos dos brasileiros, e não a sua posição ideológica. E os ataques que Vossa Senhoria fez pessoalmente aos atacantes do Capitólio americano, o senhor minimizou a ação daqueles vândalos, ao invés de se solidarizar com o governo americano. O senhor não era parceiro do governo americano, vocês eram parceiro do Trump. A hora que substituiu, o senhor não entendeu, como bom aluno do Rio Branco que deveria ser,
que nós não somos amigos de presidentes, nós somos amigos das nações, nós somos amigos dos países, que são muito maiores do que nós. O senhor ainda apoiou o ataque ao presidente Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, que, por incrível que pareça, nós estamos muito em mãos dessa criatura, que aglutina todo um consórcio com Covaxin para vacinar os países pobres e países em desenvolvimento. É muito triste. Justamente a China tão atacada, Tedros Adhanom tão atacado, o governo Biden tão atacado. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas. Porque eu não me importo de humilhar. Agora o senhor deveria ter desculpas ao país. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu. Presidente. O Brasil não é pária. O Brasil foi muito pior. Ao invés de pária, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. Para concluir, senhor presidente, o maior vexame que nós já passamos na vida foi na cúpula dia 22 de abril. O presidente da República Americana levanta-se da cadeira e deixa o presidente do Brasil falando sozinho. Aquela mensagem, se o senhor não conseguiu ler, ela disse para o mundo: eu não tenho nada para ouvir do Brasil. Não tem justificativa para aquela levantada de cadeira, a não ser a insignificância com que o senhor trabalhou para colocar o Brasil nessa posição.